Eu sou o Dr. Nelson Liboni, bem-vindos ao canal Clínica Factum. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a doutora Cristina Borsari. Ela trabalha dentro da área médica hospitalar. Ela é muito bem conceituada, ela é mestre pelo Hospital das Clínicas, especialista em psicologia hospitalar e ela é neuropsicóloga. Eu queria agradecer a tua presença aqui, do teu tempo tão corrido, para dar algumas informações que são tão importantes para nós. Obrigada. Uma coisa que é importante, eu acho que para cirurgiões e para o paciente, é o estresse. As pessoas vivem nas grandes cidades ou em outros lugares, constantemente elas estão sob estresse. Mas quando elas vão ser submetidas a uma cirurgia, existe uma conotação totalmente diferente, que eu acho que é importante o cirurgião e o paciente estarem numa sintonia para saber se é o momento certo de fazer a cirurgia, se é o momento se eu devo procurar um especialista e assim por diante. Claro que ninguém está falando de emergências e ninguém está falando de urgências, nós estamos falando de coisas que acontecem eletivamente que a gente consegue programar. Isso é muito constante no consultório, a gente tem visto aumentar os casos de ansiedade extrema e a importância de estar trabalhando junto com uma psicóloga para estar nos orientando em casos mais difíceis. Muito bom. Vamos lá começar? Vamos. Ótimo. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui interessante, que é a dúvida minha até do consultório do dia a dia, eu acho que de muitos cirurgiões, eu acho que é importante, né? Assim, como é que você acha que o fator psicológico vai interferir na evolução pré e pós-operatórias? Então, a gente sabe que tem fatores de imunidade, de cicatrização, de aceitação da doença. O que você pode me falar sobre isso aí? O que você poderia orientar para a gente? Tá ótimo. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui, do Dr. Nelson Liboni, da Clínica Factum. É um prazer poder falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a psicologia e essa área aí, né, limítrofe com os cirurgiões, né? Quando a gente fala assim da psicologia, dos fatores emocionais do nosso paciente pré e pós-cirúrgico, é claro que a gente está falando de uma cirurgia que tem a questão de algo novo, né? Nós somos seres humanos que já temos medo do novo, essa ameaça do que vai acontecer. Então, é inerente aos nossos pacientes a questão da ansiedade e do estresse diante de uma indicação cirúrgica, né? Então, quando o cirurgião chega e fala, olha, você para o seu tratamento, nós vamos ter que fazer tal cirurgia, já vem aquele, né, taquicardia. Era melhor um remedinho, né? Era mais fácil. Seria com um remédio cirúrgico, né? Era mais fácil um tratamento clínico, claro, né? Mas a cirurgia, ela é vista no primeiro momento como algo ansiogênico, né? Isso é fato para todos os pacientes, porque é algo novo, é uma ameaça para o indivíduo, de repente eu não sei o que vai acontecer. E aí os pacientes começam a desenvolver mesmo a ansiedade, o estresse, né? Começam a surgir várias dúvidas relacionadas a quanto tempo de anestesia, quanto tempo vai durar a cirurgia, né? E os familiares, se você tem familiares também muito próximos, ansiosos, né? Eles intensificam isso. Começam a surgir muitas fantasias também, né, Dr. Nelson, com relação até a morte, né? Será que eu vou voltar dessa cirurgia? Né? Será que vai... Será que eu vou ficar acordado durante a anestesia? Isso, será que eu vou sentir dor? Vou sentir, mexer no meu corpo, né? As pessoas que são muito controladoras, os pacientes que têm assim, um perfil, uma personalidade mais controladora, eles sofrem também pela perda do controle, né? Não sabe o que vai acontecer, cria essa vulnerabilidade do paciente. Então é um momento delicado, né? Eu acho que a gente precisa estreitar aí essa relação com a equipe cirúrgica, com a equipe anestésica. E falando um pouquinho assim, mais da somatização dos sintomas, né? Tá tudo muito relacionado à questão dos nossos eixos psiconeuroimunológicos, né? Relacionados com o que a gente sente. Então, o aumento do cortisol, aumenta o estresse, né? A pessoa vai ter uma dificuldade de cicatrização depois da cirurgia. Então, a gente precisa tentar trabalhar. Hoje tem uma linha até interessante que é da
psicoprofilaxia cirúrgica, né, que é a gente pegar e falar um pouquinho com o paciente, ver quais são os fantasmas, quais são os medos, o que ele externaliza no pré-cirúrgico e prevenir um pós-cirúrgico melhor, né, porque aquele paciente que desenvolve o estresse durante todo esse processo de hospitalização, ele sim vai ter uma dificuldade de aderência ao tratamento, né? Seja uma ferida operatória, seja as dificuldades, às vezes, de mobilidade, de autonomia. Então, é algo que a gente precisa realmente trabalhar. A relação médico-paciente é fundamental. Fundamental. Acredito muito que hoje o médico ele tem esse papel, né? A gente olha muito, às vezes o psicólogo escuta muito que o médico, ele veio, ele falou como vai ser a cirurgia e o paciente não estava ali. Ele não escutou nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso. Ele não escutou nada. Por quê? Para ele, o que ele queria, às vezes, é só um contato, né? Um contato, um abraço. Olha, tô com você. O paciente precisa se sentir seguro, né? Eu acho que essa é a grande questão. E a segurança é muito difícil de ser conquistada. E nesses tempos modernos de telemedicina, coisas à distância, eu acho que é um grande problema, né? É um grande problema, eu acho que ainda existe esse contato, o exame físico, a conversa, o olhar, olho no olho, é importante para o paciente. Porque você pode ter uma formação maravilhosa, ser um cirurgião de mão cheia, ter anos de experiência, mas se aquele paciente não sentir isso de você, né, ele vai ficar inseguro, vai aumentar o limiar de estresse, vai aumentar essa questão da ansiedade. Então, assim, o contato com o paciente, a conversa franca, né, ele tem que sentir. Pode ser a sua primeira cirurgia, né, mas você tem que incorporar ali e passar segurança para esse paciente. Perfeito. Agora, o que é importante, por exemplo? O que o cirurgião deve notar quando ele dá a notícia para o paciente que ele tem que operar, que de repente a coisa não vai estar boa e não é o momento dele operar uma cirurgia eletiva? Quais são os sinais que ele tem que perceber? Eu penso muito, assim, Dr. Nelson, que o paciente, ele dá sinais, né? Ele faz mais perguntas, ele mostra insatisfação com o dia eletivo, o dia marcado por essa cirurgia. Ele fala, não, mas eu preciso resolver um problema ainda antes de fazer, eu não saí do meu trabalho. Então, porque tem uma questão social por trás, né? Quando você hospitaliza alguém, marca uma cirurgia, a vida dele entra em suspensão. Ele precisa se organizar em casa, na rotina, no trabalho, para poder estar tranquilo. Ele tem que sair da caixinha dele Isso. E mudar por uma coisa que ele não conhece, que sai do controle dele. Isso. E aí o que a gente vê? Hoje o médico ele pode perceber quando o paciente faz muitas perguntas, né? Quando ele está questionando a questão de como vai ser essa cirurgia, como que é o pós-operatório, eu preciso de alguém 24 horas comigo, né? Todas essas questões que permeiam a anestesia, como vai ser, vou ficar quantas horas desacordado. É o direito dele, né? Mas é o jeito como as pessoas vão até Isso, fazendo esses questionamentos. É o jeito, acho que o olhar do médico, primeiramente ele tem que falar com clareza, né? Hoje a gente vê na experiência hospitalar, muitos cirurgiões falam muito tecnicamente, às vezes, com o paciente. Ele não quer saber que alça vai ser cortada, ligada, quanto você vai tomar de bolsa de sangue, quanto tempo. Às vezes ele quer só sentir que o médico está olhando para ele individualizado. Está olhando para o paciente, ele é único. Eu nunca fiz essa cirurgia como eu vou fazer no senhor, com tanto amor, com tanta dedicação, com perfeccionismo. Acho que essa é a grande questão. Eu tenho duas situações interessantes. Os que já sabem que vão ser operados, vêm por indicação, e veem tudo na mídia. Isso. E para tirar esse preconceito é dureza. E a segunda situação é quando a gente faz o pré-operatório. Então a gente obrigatoriamente fica quase que 1 hora explicando para o paciente e para os familiares o tipo de procedimento. E é que a gente nota que muito do que a gente fala, eles não prestam atenção em absolutamente nada.
Eles ficaram lá, eles viram que você está confiante, que você está passando a técnica, mas não memorizam. Às vezes a gente deixa por escrito e eles nem lêem o papel. Nem leem. Nem leem. Então é uma coisa impressionante isso, né? E isso demonstra muito, às vezes você pega um paciente com um perfil mais ansioso ou que já vem com, às vezes, uma depressão pré-existente, um estresse já instalado, né? Para ele, a cirurgia é algo difícil de lidar, né? Então a gente tem que olhar para aquela pessoa que está apresentando aspectos cognitivos, emocionais adequados. E você acha que o paciente aceitaria bem um paciente que não faz tratamento psicológico ou psiquiátrico de repente fazer um encaminhamento? Acredito que sim, acho que é fundamental hoje, principalmente nas grandes cirurgias, nas mais complexas, o paciente poder ter o auxílio do psicólogo, mesmo numa pré, né, consulta, por exemplo, quando é indicado a cirurgia no consultório, olha, você poderia passar com um psicólogo, ele vai te orientar, vai ver como que você está emocionalmente, né? Porque a gente pode tranquilizá-lo, prepará-lo para esse momento. E não é legal, por exemplo, o cirurgião dar um ansiolítico ou algum outro medicamento que pode mascarar algo quando for contigo, que é especializada, e de repente ele está sob efeito medicamentoso e mascara um outro diagnóstico. Não é bacana isso? Não, eu acredito muito assim, hoje a população se automedica demais, né, com relação aos ansiolíticos, antidepressivos, e aí você tem realmente aquela pessoa dependente da medicação. Quando o médico ele fala assim, olha, o senhor está muito ansioso, vamos tomar um ansiolítico para fazer a cirurgia mais tranquilo. Tem duas vertentes, né? É um pouco controverso, porque você não sabe os efeitos colaterais que aquele paciente vai ter. Interagindo com anestesia e outros remédios. Isso, de repente ele vai ficar muito sonolento, ele vai ter tremores, e ele vai achar que tudo é decorrência da cirurgia e não da medicação. Claro. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter um olhar, né, como um todo, de forma holística para esse paciente, entender qual é o papel dele na sociedade, na família, entender como ele se vê, como ele vê a saúde dele, né, como que ele enxerga esse tratamento cirúrgico, né, algo benéfico, né, uma oportunidade de se tratar, de curar, né, porque a saúde ela não é só biológica, né, ela é o todo, é o mental, o biológico, o social. Da alma, né? Isso. Agora, por exemplo, quando eu tenho o costume de fazer as cirurgias bem cedo, né, e internar os pacientes de véspera, porque você imagina que você vai ter uma cirurgia às 7 horas da manhã, você vai acordar às 4, sair às 5 para estar às 6 no hospital, e aquela correria, pega exame, pega isso, é uma bagunça danada. Então a gente costuma muitas vezes internar de véspera até para que o doente durma numa situação mais tranquila, e a gente já começa a fazer o pré-anestésico, às vezes deixando alguma medicação orientada pelo próprio anestesista, para que ele durma melhor, para que ele tenha uma recuperação melhor no pós-operatório. Eu acho que isso é importante, né? Porque você marcar a cirurgia no final do dia ou à tarde, né? Lógico que a vida de cirurgião é uma loucura e às vezes é essa a situação que a gente tem, não é uma situação boa. Seria melhor o paciente chegar já numa fase descansada para a cirurgia ou não? Com certeza, doutor Nelson. Acredito que a cirurgia pré-agendada, o paciente interna no dia anterior, no final da noite, passa a noite já nos preparativos, né? Ele se organiza para isso. Acredito que até pensando na questão do pós-cirúrgico, né? Ele vai fazer a cirurgia logo cedo, depois da recuperação anestésica, já vai para o quarto. Você tira toda aquela ansiedade de você estar num hospital o dia todo aguardando sua cirurgia. Um ambiente agressivo, né? Para a pessoa. Assim, no hospital, porque a pessoa não está acostumada com aquilo. Não, né? vai gerando ainda mais ansiedade, ainda mais estresse. Você aguardar a cirurgia é algo bem difícil, né? Porque você se prepara, muitas vezes tem todos os cuidados, né? Da questão como chama? Do preparo medicamentoso, tudo, o jejum, né? Muitos pacientes não estão acostumados a ficar muito tempo em jejum, então eles reclamam e aquilo vai somatizando ainda mais. Vai juntando negativos. Então acredito que de manhã é o melhor horário e esse modelo é o ideal. E aproveitando a deixa, assim, por exemplo, onde é que o familiar, numa situação de cirurgia, ele pode ajudar ou atrapalhar? Porque às vezes, é o que você falou, às vezes vem um acompanhante para receber a notícia ou para a gente explicar a cirurgia, ele é mais ansioso ou põe mais lenha na fogueira do que ele deveria. Né? Então, onde é que ele ajuda e onde é que ele atrapalha?
Então, acredito muito assim, o familiar, você precisa trazer alguém para o hospital, para esse pré, né, cirúrgico, ou para ali acompanhar, alguém que te traga segurança, né, que te traga tranquilidade, alguém que você pode confiar, que você pode conversar. Às vezes, a gente tem muito da experiência, aquele marido que vem com a esposa super ansiosa, não dorme à noite, né, e quando eu vou conversar com o paciente, ele fala assim, pelo amor de Deus, fala para minha mulher ir para casa, né? Tem Então, pacientes que preferem vir sozinhos. preferem sozinho, porque eles ficam mais tranquilos. Então, um senhor que tenha vários filhos, escolher aquele filho que é mais tranquilo, aquele filho que é mais parceiro, né, que é menos questionador, eu acho que esse ambiente só vai favorecer o paciente. Né? Então, sempre buscar dentro da família, né, da rede de apoio, aquele que vai te trazer segurança. Né? Aquela pessoa que você pode contar, que vai conversar com você, que vai te trazer tranquilidade, né, que é o momento que precisa Perfeito. disso. Não, é isso aí mesmo. Então, o paciente também tem que ajudar nessa escolha, né? E onde é que o psicólogo pode ajudar com pacientes, por exemplo, que têm internações prolongadas ou casos difíceis? Vamos supor, você descobre que o paciente tem um tumor, você dá o diagnóstico de uma doença cancerígena e o doente às vezes tem que ter uma internação prolongada ou porque uma cirurgia às vezes tem alguma intercorrência e de repente não estava dentro daquela programação, apesar de saber que existem essas possibilidades. E aí, como é que o psicólogo vai... qual que é o momento que o cirurgião deve chamar o psicólogo? Como é que o psicólogo vai atuar para dar conforto psicológico para esse paciente enfrentar essa situação difícil? Tá. Que é a área principal de atuação, Isso. né? Dentro do hospital, a gente trabalha muito a psicoterapia breve. Né? O que é isso? Nós vamos trabalhar o foco e o tempo definidos. Então, quando é o foco? O foco normalmente ou é o adoecimento, doenças graves, algum conflito, né, existente familiar relacionado ao próprio processo, né, do adoecimento, e o tempo. Então, a gente sabe que aquele paciente ele vai ficar um mês conosco, vai ficar um mês hospitalizado. Nesse um mês, é frequente o psicólogo fazer visitas, atender o paciente, né? Então, a gente tem um modelo de acolhimento, de apoio, uma escuta ativa, orientações psicoeducacionais, né? O ideal é conversar com a equipe cirúrgica, com a equipe clínica, né? Saber qual que é a dinâmica, o que está acontecendo. Muitas vezes os pacientes eles trazem para o psicólogo coisas que eles não conseguem falar para o médico ou para quem está assistindo, né? Eles sentem assim uma intimidade, uma necessidade de trazer algumas fantasias, algo que não está bem. E aí esse é o momento da gente intervir, né? Compartilhar com a equipe, acho que tem que trabalhar em equipe, né? Mostrar, olha, na verdade o paciente ele não está agressivo porque ele está há muito tempo internado, porque as coisas não estão indo como ele planejou. Ele está agressivo porque ele desenvolveu aí uma necessidade de extravasar algo que não está bem para ele. Né? Algo que traz sofrimento, que ele não consegue dizer. Às vezes eles têm assim fantasias de quando eu vou sair desse hospital, será que eu vou sair? Né? Então, De não ter controle da situação. Isso, não ter o controle. Está no controle de outras pessoas. Isso. Será que o meu médico é competente para aquilo que ele está fazendo? Será que o hospital é competente para aquilo que ele está fazendo? Isso. Será que eu sou a pessoa mais azarada do mundo e só acontece essas coisas comigo? Não é isso. Não né? é isso. Não é isso. E é difícil para quem nunca entrou num hospital, né, ver toda a dinâmica de um hospital, os horários de medicações, as luzes acesas, barulho, né, entra vários profissionais, ele perde a privacidade. Né? Então, eu já tive pacientes que se queixam, poxa, eu não consigo ir no banheiro, que sempre entra alguém perguntar alguma coisa. Então, assim, respeitar um pouco também, eu acho que faz parte, né, da equipe, respeitar um pouco o desejo, talvez, do paciente, de querer dormir um pouquinho até mais tarde, né? De querer almoçar em determinada hora que ele tem o hábito, não a hora que o hospital quer que ele almoce. A visita do médico, às vezes eles falam, o médico passou aqui, mas eu estava com sono, eu estava meio sonolento, eu não ouvi nada do que ele falou. Então, acho que são pequenos detalhes que a gente pode se atentar para melhorar essa vivência dele na hospitalização mais prolongada. Essa relação médico-paciente. Não, perfeito. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que eu não sei se você vai me responder isso, mas a gente vê isso no dia a dia. Essa pergunta
Por que o paciente, às vezes, dá mais valor para coisas materiais, por exemplo, viagens, do que sua própria segurança e saúde? Então, por exemplo, às vezes ele sabe que aquele médico ou aquele especialista é super especializado e que a chance de dar certo para a cirurgia dele é uma situação de estado de arte. Né? Mas ele vai ver o custo e às vezes ele prefere ir para uma viagem. Fala assim, olha, eu não vou fazer a viagem, eu não vou poder fazer a cirurgia agora, não vou poder fazer a cirurgia porque eu vou fazer uma viagem, por exemplo. Então, a gente está conversando, poxa, a gente não tem noção do que vai acontecer com a gente não sabe que a gente está indo para o hospital, é uma situação de estresse, uma situação de risco. Mas, ao mesmo tempo, ele está pensando no dinheiro que ele vai fazer uma viagem ou que ele vai comprar um carro, e o que ele tem de mais valioso e precioso é a vida dele, é a saúde dele. Como é que... Não dá para entender a cabeça. Explica, né? Como é que a nossa cabeça é tão biruta, né? Por que acontece esse tipo de coisa? A gente deixa a saúde como segundo plano, né? Só quando realmente tem a necessidade, que você não vai conseguir mais superar essa doença, aí você entra na cirurgia. Mas a gente tem muitas linhas, né, filosóficas que falam, mas o que nós vemos hoje é a questão do hedonismo, né? Então, que é a busca pelo prazer. Né? Você tem a busca pelo prazer imediato. Então, a viagem, ela vai te dar o prazer imediato. E a cirurgia não. A cirurgia não. É dor, é sofrimento, é hospital. E hoje nós vemos assim, a valorização, né, de você ter um carro bom, um carro do ano, você conhecer lugares, estar, né, divulgar isso de alguma forma. Ninguém divulga a sua cicatriz cirúrgica. Ninguém divulga, ó, tô no hospital, vou fazer uma cirurgia. Só se for plástica, né? Lá é um sucesso, aí é outro, né? Aí é outra história. É modelo de venda, né? Isso, mas a gente não divulga quando algo não está bem conosco, né? E hoje muitas pessoas gostam de transparecer que está tudo bem. Né? E quando você faz viagens, você tem bens materiais, você mostra que está tudo bem com você. E uma doença é um sinal de fraqueza. Isso, é um sinal de que não está tudo bem e você tem o custo disso, então você fala assim, ah não, vou aproveitar a vida, a hora que o meu corpo não responder mais, aí eu faço essa cirurgia. Nós temos muito isso, às né? vezes pacientes com hérnias que a gente fala que podem encarcerar, estrangular, ou que tenham pedra na vesícula e que vão ter crise. E eles ficam posteriores falando, não estou sentindo nada, está dando para levar. E acabam indo para uma emergência. Né? Então isso é muito interessante, até para que o cirurgião entenda, né, que não é com ele, não é pessoal. É com o modo de vida que as pessoas estão vivendo no século XXI. É a qualidade de vida, né? Eu vou buscar me satisfazer, vou buscar o prazer, vou buscar me realizar e deixa a saúde de lado, né? O corpo parece que fica ali e se eu descubro alguma coisa, porque eu faço exames, porque eu busco, né, saber o que está acontecendo, eu deixo para depois. Ah, isso pode esperar. A viagem não pode esperar. Então, vem muito dessa questão filosófica do hedonismo, né? Da gente buscar o prazer como algo essencial na nossa vida. Puxa vida. Você vê, eu queria agradecer a doutora Cristina Borsari ter vindo aqui. Quando a gente se bobear, a gente vai ficar conversando horas e horas aqui, que é um assunto muito gostoso. Mas é muito difícil hoje a gente ver isso no dia a dia do consultório. É difícil hoje os médicos se relacionarem com os pacientes, é difícil os pacientes se relacionarem com o médico e com o corpo clínico do hospital. E são situações fora do controle, né? Então, a gente cada vez mais vai precisar da ajuda de pessoas que tenham a especialidade da senhora para poder nos ajudar, né? Porque está ficando numa situação que hoje as pessoas querem tudo respostas rápidas, resultados rápidos, e medicina não é assim, são coisas lentas. Então, eu queria agradecer a tua presença, foi um prazer. Desculpa tomar todo o seu tempo, você veio correndo do consultório para cá, né? Mas foi bastante informativo. Muito obrigado, viu, pela tua presença. Que bom, doutor. Eu que agradeço. Eu acredito que a medicina e a psicologia, elas são co-irmãs, né? A gente trabalha junto. Hoje, o que eu vejo muito nos médicos e uma mensagem que eu gostaria de deixar assim, para os médicos é que a gente precisa ter o olho no olho, né? É o principal hoje para os nossos pacientes, né? Você olhar no olho do seu paciente, passar essa segurança para ele, né? Que
ele vai sentir a empatia, eu acho que vem daí, e a necessidade do médico poder entender que a medicina ela não é uma ciência exata, não é absoluta, e às vezes a gente quer passar isso para o paciente, né? Mas ele não vai entender o nosso lado, ele vai entender se você olhar no olho dele e ser contingente à sua dor, às suas necessidades. Agradeço muito a oportunidade de falar contigo Nós vamos hoje. conversar mais vezes, com certeza. Vamos sim. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Se você gostou dessa entrevista, você pode se inscrever no nosso canal clicando no botão abaixo. Teremos outras entrevistas com temas pertinentes da área cirúrgica e que são importantes tanto para médico quanto para pacientes. Obrigado pela audiência.